Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Por isso, tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 19. Vamos ao texto. Pilatos mandou escrever um título e colocá-lo sobre a cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Amados irmãos, vamos falar de placas. Placas que buscam representar algo, apontar para algo. Placas que fazemos uso delas para representar uma ideia, mostrar a qual grupo participamos. Ou seja, placas que procuram nos representar e ao mesmo tempo placas que utilizamos para ser representados. Para entendermos esse versículo forte, é necessário entender o cenário histórico, político. Isso vai nos ajudar a entender a força desse texto. Irmãos, aonde estamos no Evangelho? João, capítulo 19, está narrando a condenação de Jesus por Pilatos, a pressão dos líderes judeus, a crucificação no Gólgota. O versículo 19 acontece depois da sentença e durante a crucificação de Jesus. Por isso que diz que Pilatos mandou escrever um título e colocá-lo sobre a cruz, porque isso ocorre depois da crucificação de Jesus. Esse título ou inscrição era um costume no Império Romano. Roma costumava colocar na cruz uma placa chamada titulus, no latim, que indicava o crime do condenado e também era um aviso público para a população, para servir ali de exemplo. Olha, não cometa tal ação, porque isso é passivo de tal punição, ou seja, a cruz. Só que no caso de Jesus, o crime foi apresentado como político, não religioso, porque estava escrito no título, na placa, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Para Roma, se declarar rei sem autorização de César era um crime de traição. Pilatos não cria que Jesus fosse culpado. Nós sabemos a história. Por várias vezes ele tentou tirar Jesus daquela condenação. Mas ele cede à pressão dos líderes judeus, como nós vimos dias anteriores, os sacerdotes instigando o povo a gritar crucificam, e usou a placa como provocação, como sarcasmo contra eles mesmos. Era como se eles dissessem: esse daí pendurado na cruz, esse daí ridicularizado, nu, este é o rei de vocês. Esse é o contexto romano, porque foi Pilatos que ordenou a crucificação, uma vez que os judeus não tinham este poder de crucificar ninguém. Agora vamos olhar para o contexto judaico. Já para os líderes judaicos, Jesus não era rei. A inscrição então soava como uma blasfêmia. Como que você coloca na placa Jesus, rei dos judeus? Além disso, afirmar um rei ameaçava a relação com Roma. Por isso eles protestaram. Veja que em João capítulo 19, versículo 21, eles fazem um protesto. Está escrito: não escrevas o rei dos judeus, mas que ele disse: sou o rei dos judeus. Pilato responde: o que escrevi, escrevi. Então o que vemos aqui da parte de Pilatos? Um orgulho político, uma ironia humana ao escrever aquela placa, e também tem algo muito interessante que nós precisamos observar. Nós vemos a soberania divina agindo por trás daquela placa. Por quê? Veja que em João capítulo 19, versículo 20, diz que o título, aquela placa, aquela inscrição foi escrito em 3 línguas. O hebraico, que era a língua da religião do povo judeu, o latim, que era a linguagem romana, e o grego, que era a língua internacional da época, como para nós hoje o inglês. Então, isso mostra que a mensagem foi exposta ao mundo inteiro. Aleluia! Porque era esse o objetivo do Evangelho.
que o evangelho chegasse a toda a criatura. Então aquilo que parecia ser uma provocação, um sarcasmo, algo que perturbou a Pilatos e aos judeus, na verdade era uma mensagem exposta ao mundo inteiro. A realeza de Jesus foi proclamada publicamente mesmo na cruz. Aleluia. E aí, o que parecia derrota, o que parecia vergonha, o que parecia humilhação, na verdade era o cumprimento das profecias, a entronização paradoxal do verdadeiro rei, mesmo que pendurado em uma cruz, e, sobretudo, o caminho da redenção. A cruz virou trono, a placa virou proclamação, irmãos. Proclamação do reinado de Jesus, mesmo que por forma irônica. A grande lição desse texto é que a verdade sobre quem Jesus é não pode ser anulada. Porque mesmo quando é exposta com ironia, é exposta com desprezo ou com uma intenção errada de defamar, de manchar, de dizer que aquilo que você está vendo não é a verdade, Pilatos não escreveu aquilo por fé, mas Deus usou aquela situação para proclamar uma verdade eterna. E aí nós vemos, irmãos, que o plano deu certo. O plano deu certo, o Cordeiro havia sido imolado pelos nossos pecados. Mesmo quando o mundo tenta diminuir a fé, tenta rotular Jesus, tenta desacreditar quem ele é, quem o segue, a identidade de Cristo permanece firme. A nossa postura também deve permanecer, meus irmãos. Nós não cremos em um Jesus escondido em uma placa. Nós cremos na verdadeira revelação que é Cristo Jesus. Ele é o Verbo encarnado. Eu digo isso, irmãos, porque nós precisamos parar com as rinchas que as placas têm nos levado. Nós não podemos viver mais divididos pelas placas, divididos por tantas coisas que nos separam e nos esquecemos que o que nos une é que Ele é Rei e nós fazemos parte desse reino. Agora, como nós podemos aplicar esse texto no nosso dia? Primeiro, não tenha vergonha de quem é Cristo e também não tenha vergonha de segui-lo, não tenha vergonha de quem é Jesus. Jesus foi exposto publicamente, ele foi humilhado, mas não deixou de ser rei. Por isso é um paradoxo. Como que para vocês um carpinteiro pendurado na cruz, humilhado, pode ser rei? Sim, ele é rei. Ele é rei porque assim Deus o fez. Hoje muitos evitam se posicionar como cristãos por medo de crítica. Romanos capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Amados, que nós não tenhamos vergonha em proclamar o evangelho de Cristo, porque o evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a oportunidade dada para aquele que está longe poder se aproximar, para aquele, ó Deus, que pesa a consciência ao pecado, vir se arrepender. Mateus capítulo 10, versículo 32, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, meus irmãos, que nós não tenhamos medo no trabalho, na escola, na família, medo de viver a nossa fé com coerência, viver a nossa fé com verdade, mesmo que isso não seja popular, mesmo que ao olhar para nós uma placa escrita dizendo que nós temos um rei, que nós fazemos parte de um reino, isso venha provocar escândalo. Meus irmãos, não esqueçam, aquilo que parecia ironia, aquilo que parecia chacota, aquilo que parecia provocação, sarcasmo, era na verdade o cumprimento divino de Deus dizendo, este verdadeiramente é o rei. Segundo ponto, Deus transforma a afronta em testemunho. Você pode receber isso aí em nome de Jesus. Amados, eu torno a dizer, quando eles achavam que era ponto final, era Deus dando início ao reino dele. Quando eles achavam que era a morte, era Deus mostrando a realeza dele, vertendo vida para nós. Por isso o título da cruz era uma zombaria política, mas acabou sendo uma declaração profética. Eu torno a dizer, Deus é o único que transforma a afronta em testemunho. Recebe isso aí, meu irmão, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 50, versículo 20.
Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Então, irmãos, situações difíceis, situações injustas, situações constrangedoras, elas podem tornar, sim, plataformas para a glória de Deus. A dificuldade que hoje estamos passando pode sim se tornar matéria-prima, pode sim se tornar oportunidade de milagres e testemunho na vida de muitos irmãos. Terceiro ponto, a verdade não muda para agradar pessoas. Nós vemos nos versículos seguintes, do capítulo 19 de João, versículo 21 e 22, os líderes pedem para Pilatos mudar o texto, mas ele responde, o que escrevi, escrevi. Ou seja, irmãos, a verdade não muda. A verdade é a verdade. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isaías capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Não adapte a verdade para caber na opinião do momento. Quantas pessoas estão mudando a verdade para caber em uma roda, para entrar em um emprego, para caber em um grupo? Não, a verdade permanece sendo o que ela é. Cristo continuou sendo rei, independente do que disseram sobre ele. Cristo continuou sendo rei, mesmo dependurado em uma cruz. Torna a dizer, o que era ponto final, na verdade era recomeço. E o último ponto, Jesus reina mesmo quando parece derrotado. A cruz parecia o fim, mas era o começo da vitória. Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente. Filipenses capítulo 2, 8 ao 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando sua fé parece crucificada pelas circunstâncias, lembre-se, Deus ainda está no controle. Aleluia. O mundo pode zombar, irmãos, mas Jesus continua sendo rei. A verdade de Deus não depende da intenção humana. Não se vergonhe da sua fé. E por último, Deus transforma a dor em propósito. Vamos orar? Pai querido, graças te damos, Senhor. Queremos te agradecer primeiramente pelo sacrifício de cruz, pois estamos aqui hoje fazendo memória dele, pois através dele hoje temos vida eterna. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pois aquela placa que foi instigada, carregada de ironia, de sarcasmo, de provocação, revelava a verdade divina. Ele continua sendo rei. E nós te pedimos, Senhor, reina sobre a nossa vida. Reina, Senhor Deus, sobre tudo o que somos e que temos. É o que pedimos, oramos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe. E até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.